E aí pessoal, tô aqui mais uma vez para reagir a mais um vídeo. Dessa vez eu vou reagir a outro canal que eu assisto muito, que trata sobre evolução, um cara que é referência na área, né, PhD, em zoologia, se não me engano, por Oxford, que é o Dr. Romulo, que é católico e tradicionalista. E o título do vídeo é Críticas ao movimento tradicionalista católico, vindas de um tradicionalista. Vamos lá. Bom dia, senhores. Já tem um tempo que eu gostaria de conversar sobre alguns dos problemas do movimento tradicional, mas acabei enrolando. Mas hoje a homilia do padre acabou mencionando algumas das qualidades do pessoal que frequenta a missa tridentina e alguns dos defeitos. Então achei por assim dizer, um bom sinal para abordar esse tópico hoje. Para a gente começar a conversa, eu vou dar, obviamente, a minha posição para você não achar que eu estou atacando o movimento da qual eu pertenço. Ainda que eu prefira ser chamado simplesmente de católico, infelizmente existe uma... Interessante isso aqui, ele fala que ainda que eu prefira ser chamado simplesmente de católico. Exatamente isso que eu penso, entendeu? Para mim, católico é aquele que ama a missa, missa tridentina, missa nova, porque ele sabe que Jesus está em ambas e toda missa é missa. E que existe... e que ali ocorre, né, a atualização do sacrifício de Nosso Senhor de forma orgânica por todos os séculos. Uma divisão tão enorme na Igreja Católica hoje em dia que eu seria considerado claramente como um tradicional. Eu só assisto missa tridentina, eu não vou à missa nova, mesmo que não houvesse missa tridentina para ir, eu não iria na missa nova. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. Eu acredito que comunhão deve ser apenas na boca. Eu acho sacrilégio você comungar na mão. Eu também, por uma questão, já que existe essa opção aqui na paróquia que eu frequento, né, da questão de receber a comunhão, eu sempre recebi na boca, né? Eu nunca tive vontade de receber na mão. E acho que não é interessante para mim. Eu não ficaria bem em receber a comunhão na mão. E eu tive sorte ao longo da minha vida de católico, que é extremamente curta, de sempre ter tido uma missa tridentina à minha disposição. Porém, eu já passei por apertos. Quando eu passei uma temporada no Brasil esse ano, o local que eu frequentava, o bispo proibiu a comunhão na boca, porque, segundo ele, isso espalha o vírusinho lá da sogra, que é um completo absurdo. É mais um dos ataques modernistas. Realmente isso aqui está completamente errado, né? Alguém proibir de se receber a comunhão na boca é absurdo mesmo. A Eucaristia, a tradição, usando do vírus de desculpa. Então eu fiquei sem comungar por meses, ou comungava esporadicamente quando a fraternidade ia à minha cidade ou quando eu visitava um outro local no Brasil que tinha. E, obviamente, durante É isso, ele optou por não frequentar a missa no Rito Novo, né? Uma escolha pessoal dele, uma opinião particular. O católico tem esse direito, né, de poder frequentar, se tem próximo, né? No meu caso eu não tenho uma próxima, nunca tive a oportunidade de ir em uma missa no rito tradicional, mas eu amo do mesmo jeito a missa, independente do rito. Tanto na Inglaterra como no Brasil, em certos momentos simplesmente não tinham igrejas abertas para ir. Então, eu já fiquei privado dos sacramentos, mesmo logo após a conversão, quando você mais precisa. Essa questão aqui de se privar do sacramento porque não tem o rito que você gosta de ir, aqui eu já não concordo. Por quê? Porque eu já não concordo
porque o sacramento transmite a graça, né? E Cristo está realmente presente ali na Eucaristia. E Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então, eu acredito que se eu tivesse deixado de ir na missa, no rito novo, porque aqui não tem missa tridentina, eu provavelmente não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês agora, porque tudo que eu faço é graças a ele. De uma vida espiritual ativa, eu já fui ali privado. Então, isso é para eliminar qualquer acusação de que eu sou um modernista infiltrado. Não, eu seria considerado até um red thread pela maioria dos modernistas, porque eu não piso em missa nova. Então, criticar o pessoal de missa nova é muito fácil, mas eu raramente vejo as críticas dos próprios tradicionais ao movimento tradicional. Então eu vou pegar esse papel aí e receber as pancadas que eu já espero receber. Olha, o grande problema do movimento tradicional, se é que pode se chamar de um movimento, não é? Quem simplesmente quer respeitar as tradições da Igreja Católica, é a arrogância. E isso não é somente opinião minha, eu já escutei isso de alguns padres, inclusive alguns deles tradicionais, ao ponto de não rezarem missa nova e nunca terem rezado missa nova, então não são pessoas suspeitas. Romulo, você se considera um tradicionalista, mas na verdade, para mim, você é um católico, cara. O tradicionalismo é assim, um movimento. Você sente interesse por ele. Na maior parte das coisas você concorda, mas você também tem discordâncias, como você acabou de apresentar aí. Então, cara, você é um católico. Você não precisa se denominar tradicionalista. E eu já observei isso várias e várias e várias vezes. Então, isso é um problema seríssimo, porque a arrogância, né, ela vem do orgulho, e o orgulho é o pior dos pecados, né? Porque foi pelo orgulho que Satanás caiu. O último vídeo que eu postei, fazendo críticas a coisas do tradicionalismo, não o tradicionalismo em si, mas coisas dele, já teve gente me taxando de coitado, né, dizendo que, me tratando como se eu fosse a pessoa mais ignorante do mundo, né, coitadinho, tadinho, né. Isso é bem comum, de vir de um tradicionalista, né? É isso que ele está falando agora. Foi pelo orgulho que Adão e Eva caíram, e ele é meio que a raiz de todos os outros, dos outros vícios, né? E então eu escuto da boca de tradicionais coisas completamente absurdas, não é? Como, por exemplo, sei lá, uma idosa de 60 anos que só vai à missa nova, ela é uma herética, ou está fadada ao inferno, etc. Ou que todo mundo de missa nova é um bando de ignorante, imbecil, e que todo mundo, ou pelo menos ele que vai à missa tridentina, ele é mais santo, etc. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é se comportar como um fariseu, se achar porque eu tenho, sei lá, um maior conhecimento da doutrina, eu necessariamente sou melhor do que o outro. Você está fazendo como o fariseu da parábola. Você vai lá à igreja e começa a se idolatrar. Eu sou aquilo, eu sei aquilo. Olha aquele imbecil lá sentado na missa nova, coitado dele. Então, assim, são pensamentos extremamente perigosos, não são caridosos. Ao invés de tentar, quem sabe, nas pessoas próximas a você, quem sabe, mostrar a tradição, ensinar para elas com caridade e paciência o que está acontecendo. Tem um pouco de compreensão, que às vezes é uma pessoa que passou 20, 30 anos indo na missa nova. Tem várias pessoas que a ideia da crise da igreja seria tão grave como é, ao ponto de que uma missa seja, sei lá, ilícita, como alguns tradicionais afirmam ser a missa nova. Isso abala a fé da pessoa. Ela não tem, naquele momento, condições de absorver esse tipo de informação. E você pode julgá-la e dizer você é um fraco, patético, mas isso não é uma forma católica de se abordar as coisas. Eu já levei pessoas para a missa tridentina, apesar de ter convertido por pouco tempo, e algumas delas quiseram voltar para a missa nova por causa dos tradicionalistas, né? Após a missa tinha o cafezinho, e eram sempre brigas e discussões, mesmo entre os próprios tradicionalistas. Não existe... No início da minha conversão, quando eu consumia muito mais conteúdo tradicionalista, né? Muito mesmo, eu tinha essa inclinação aqui que ele está descrevendo, né, de criticar tudo. E como aqui não tem a missa tridentina, eu ia na missa que tem aqui e ao invés de focar no altar ali, em Nosso Senhor, eu ficava criticando, que música ruim, que mulher desafinada, que leitura baixa, é só criticar, é isso. Isso também é bem comum. E como ele está dizendo, os caras criticam dentro, lá
Na igreja deles, eles se criticam uns aos outros. Imagina se eles for numa missa de rito novo, né? Um consenso. Pelo menos naquele momento ali, que eu tô pensando, sabe? Havia briga entre si, as conversas sempre acabavam em discussões, sempre reclamando, resmungando e falando mal de alguma coisa. Já ouvi de tradicionalista que rezar o texto durante a missa tá errado. Já ouvi de tradicionalista que o sujeito que leva, né, um texto para acompanhar a missa, ele tá errado, ele já tem que ir pra missa sabendo quando sentar e quando ajoelhar, e que é um absurdo ficar lendo durante a missa. Assim, umas coisas absurdas. E isso não é um ou outro indivíduo, não. Ao ponto que eu arrisco dizer que tem muito louco no movimento tradicional. Pessoas malucas. Eu te dou um exemplo. Em Oxford, eu tinha alguns colegas. O rapaz havia convertido para o catolicismo, tinha quase 2 anos. E ele estava seguindo esse amigo mais velho, que talvez tenha ajudado ele na conversão, que era tradicional. E quando eu o conheci, ele ainda não havia batizado. E ele não havia batizado porque os dois não confiavam nos padres. Nem nos padres tradicionais lá da cidade. Eles achavam que a forma, o jeito que eles estavam batizando estava incorreto, que até o pessoal da Fraternidade São Pio X estava errado, e eles tinham que achar um padre que ia fazer do jeito que eles achavam que era o correto. Olha, essa desconfiança, né? Você está limitando a graça sacramental a, sei lá, o que você julga da intenção de um sacerdote, né? Como isso é problemático. Isso é heresia, cara. Então o sujeito estava lá, 2 anos sem batizar. Eu falei pra ele, isso é um absurdo. Até alguns batismos protestantes são válidos. Como que isso é uma presunção gigantesca, você ficar aí enrolando para batizar? Aí ele virou pra mim e falou, não, mas eu tenho, sei lá, 19 anos, eu não vou morrer agora, não. Deus não vai me matar agora, sem batizar. Olha a presunção. Que garantia tu tem, né, mano? Ele podia cair morto num acidente de carro ali, a qualquer minuto, ter uma parada cardíaca. Tava lá, buscando o padre perfeito que só existe na mente dele. Então, essa loucura que eu vejo, o sujeito bota suspensório e fica fumando charuto, e acha que agora ele é tradicional, ele é o novo Chesterton. Né? Não que eu tinha um amigo que ele me ajudou no começo da minha conversão. Amigo à distância, eu nunca vi ele pessoalmente. Que ele é igual ele tá falando aqui, né? Fuma um charutinho e tal. Só vai na missa em latim. Parou de me seguir agora. Porque eu tava compartilhando muito vídeo do padre José Eduardo. Aí ele comentou lá, vou parar de te seguir por causa pra não ver mais esse padre herege aqui. Parou de me seguir. Removeu o meu seguidor dele e parou de me seguir. É triste. Não que eu critique a modéstia, eu acho que nós temos o decoro, a modéstia é importantíssimo, que falta. Você vê o sujeito indo de bermuda e sandália pra missa, tá totalmente errado. Mas colocar suspensório e fumar charuto não vai te fazer mais católico não, meu amigo. Pra participar da promoção Comfort Sonhou Ganhou, tem que fazer o cadastro, hein? Bora? Então, é um problema seríssimo. Eu não estou curado desse problema, mas eu era muito pior. Quando eu converti, veja bem, uma pessoa que acabou de converter, a única coisa que eu fazia era ler coisas sobre o Vaticano II. Eu lia Michael Davis, eu ficava assistindo palestra de fulano de tal, eu ficava debatendo o pessoal de missa nova em plataforma online e ao vivo, tentando convencer pessoas que eu conhecia que eles estavam errados, tentando arrastar eles para a missa tridentina. E eu não tinha nenhuma vida espiritual regular, sabe? E aquilo estava atrapalhando. E chegou um ponto que Deus me deu uma claridade que eu percebi, não, pera lá, não é a minha função fazer isso aqui. Minha função é preocupar agora, nesse momento, com a minha salvação. É estudar o catecismo mais, é ler sobre os santos, é estudar... Tinha um padre também que estava querendo falar comigo, um padre tradicionalista, querendo me convencer de santificar o domingo em casa e não ir pra missa, né? Pra missa aqui que eu tenho. Qual era a vida espiritual que eu ia ter com isso? Sem convivência com as pessoas da igreja, sem receber os sacramentos, sem me confessar, sem participar da missa e comungar, participar da liturgia. E minha noiva também, que vai comigo, qual era a espiritualidade que a gente ia ter, como eu ia criar meus filhos na fé católica sem levar eles para a igreja aqui. Tem base, como eu ia me casar, porque o rito do casamento é o rito novo. Não faz sentido nenhum. Tudo que há da igreja, a filosofia católica.
e desapegar um pouco disso daí. Fica lendo o dia inteiro o que o Papa tá falando, deixando de falar, o que tá acontecendo. É bizarro. E o pessoal me pergunta, você acha que a missa nova é lícita? Ela é válida, ela é inválida, ela não sei o quê? Eu falo, cara, antes eu palpitava. Hoje eu falo, cara, eu não sou teólogo, eu não sou especialista em direito canônico, isso não é minha função, eu sou leigo. Não cabe a mim definir se uma missa é lícita ou não é lícita. Óbvio que eu tenho, enquanto católico, todo católico deve conhecer a tradição, deve conhecer sua fé, deve saber o catecismo, e ele tem a obrigação de não fazer nada que afeta a sua fé. Se você acha que ir à missa nova está te abalando a fé, porque o pessoal canta parabéns para Jesus e fica dançando e faz missa afro, você não deve ir. Cara, isso é bem desconfortável, né? O pessoal bate palma dentro da igreja lá. Mas eu tento não pensar muito nisso na hora eu falar. Eu faço só assim. Ou então, nos parabéns, né? Faço só assim. Mas eu tenho essa consciência, né? De que ali é o Calvário, né? Não é pra bater palma. Mas fazer o quê, né? Eu sou só um leigo. Agora, você bater martelo se é, não é lícito, etc., não é a sua função. A minha sugestão é que você encontre um padre santo, um padre que você tenha evidências claras, que é um indivíduo que vive o catolicismo de forma santa, e escolha ele de diretor espiritual e o siga. Se ele falar, olha meu filho, eu acho que nas suas circunstâncias vai te fazer mais mal não ir do que ir à missa, ainda que seja nova, você segue o padre. Senão acaba caindo na situação que nós estamos vivendo, que todo mundo virou seu próprio papa. E é assim que o demônio age. Ele cria divisões. O tradicionalista acha que ele está isento de qualquer defeito, mas o demônio está agindo em ambos os movimentos, por assim dizer. Ele está seduzindo os tradicionais ao orgulho, ao autodidatismo. O sujeito fica igual ao protestante. Não, o tradicionalismo é o que eu acho que é o tradicionalismo. Até aquele cara lá da fraternidade, eu estou usando a fraternidade de exemplo que é considerada a mais tradicionalista possível. Ele não é tradicional o suficiente. Ele faz isso diferente. Fulano lá no século XIV, aonde que você para com isso daí? No sede vacantismo, provavelmente, né? Tem sede vacante que acha que o último papa válido foi, sei lá, São Pio X, até antes. Então, assim, e vários desses trades ficam tão malucos que eles caem no oposto. Quantos vocês conhecem? Tinha uma mulher tradicional, engravidou do vizinho. Eu conheço um sujeito de uma cidade aí, não vou dar detalhes, um sujeito, pai de 5 filhos, casado, movimento tradicionalista, abandonou a família pra ter amante da academia. Largou a... Por que isso acontece? É uma espiritualidade superficial, né, que foi construída. Focaram muito na parte exterior e esqueceu do espírito. A esposa e os 5 filhos. Sujeito que fazia lá, escrevia até pra site tradicionalista. Que loucura, cara. Então, baixa a bola. Foquemos no que é importante enquanto leigos. Que a gente foque na nossa salvação, na das pessoas próximas a nós. Devemos sim informar, mas que a pessoa tem que estar preparada, aberta, não é você então, ficar socando a tradição na cara dessas pessoas, não. Tem um pouco mais de humildade. Lá na missa nova, do pé da sua casa, tem pessoas lá muito mais santas que você, meu caro. Muito mais santas do que eu. Às vezes elas estão lá por causa das condições, não sabia, não tem opção, não foi bem informado, mas vive a caridade diariamente, faz penitência, ama a Cristo profundamente e está lá. Só porque você vai à missa tridentina não quer dizer que você fica automaticamente mais santo por isso. O que você indica para quem está ficando calvo aos 20? Isso é uma coisa natural, como a gente disse, e metade dos homens lida. Obviamente, um indivíduo que atende à missa e sim, de uma forma santa, ele se santificando, ele vai tirar mais proveito dessa missa do que da nova, isso não há a menor dúvida. E a missa tridentina é mais agradável a Deus, a missa nova é cheia de erros, isso não há a menor dúvida, não estou discutindo isso, tanto que eu não piso. Mas... a missa não tem erros, né, mas cometem erros nela. Você também tem que santificar, você é um templo do Espírito Santo também, meu amigo. Não basta sentar lá na missa tridentina e achar que, pum, acabou. Então, é algo muito que me entristece muito, principalmente quando eu vejo jovens. Tem jovem de 14 anos que acha que ele é o próximo São Tomás de Aquino, ele é simultaneamente São Tomás de Aquino, São Pio X, São Cura d'Ars, ele é a humildade da humildade e a sabedoria da sabedoria. E, geralmente, quando ocorrem esses erros que ele está falando aqui, eu acho que não é da missa em si, mas vem da formação do padre, né? Vem lá do seminário. É uma questão bem profunda, né? É muito fácil você jogar tudo na conta do rito da missa, né? Mas isso é porque isso foi sendo uma construção, né? Não quer dizer que
Ah, é por causa da missa, né? A missa é cheia de erros, né? A missa não tem culpa de nada, cara. Quem tem culpa é quem tá celebrando de forma indevida, né? E fica passando lá julgamento em todo mundo. Eu faço isso às vezes. A gente tem que sempre se controlar. O demônio é esperto, ele tenta. E lembre-se, quanto mais você sabe, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. O seu julgamento aí, o nosso, os pessoal de Missa Tridentina, que conhece bem o catecismo, etc., será mais severo do que do ignorante. E existem pessoas que não estão na missa nova por serem ignorantes. Às vezes elas consultaram com algum padre que elas confiam e eles não acreditam na mesma coisa que nós a respeito de alguns dos problemas. Então foi uma decisão racional. Eu diria talvez errada, pensando em alguma coisa hipotética. Mas então tomemos muito cuidado com essa presunção, com essa arrogância, porque isso não atrai ninguém para a missa tridentina. Pelo contrário, só afasta. Como eu falei, eu levei um amigo, ele aceitou os argumentos e pelo ambiente, pelas pessoas, ele já não queria voltar mais. Os tradicionalistas falam, não sei por que atacam tanto a missa tridentina. Não, cara, a missa não tem culpa. Vocês, é a forma como vocês agem que tá repelindo as pessoas, entendeu? Não é todo mundo que vai ter a minha compreensão e a do Rômulo para saber discernir isso. Pessoas que acabaram de se converter, se chegam num local que tem a missa tradicional e as pessoas são tratadas dessa forma, só vai repelir mais as pessoas. E vai criar um certo preconceito contra a missa, porque vão falar, as pessoas que frequentam essa missa são muito orgulhosas, soberbas. Então, o maior inimigo do tradicionalismo é o tradicional. Agora, para não falar que eu não fiquei só criticando os tradicionalistas, olha aí, pessoal da Missa Nova, eu falo isso sempre, o pessoal que fica debatendo, querendo ler documentos e debater minúcias de um documento para outro, senhores, você conhece a árvore pelos frutos. Olha a missa afro aí, olha os padres batendo palma, olha quem são os inimigos da missa tridentina. Mas essa missa afro aí não tá dentro do missal, né? Ou tá? Me corrija se eu estiver errado. Olha o ataque que a missa tridentina sofre. Jesus Cristo prometeu que quem o seguisse seria perseguido. Então às vezes os senhores ficam presos aí no mundo intelectualis. Mas eu li um fulano de tal, e ele faz uma argumentação assim perfeita de que o Vaticano II, assim. Meu filho, seus sentidos. Os homossexuais, os padres pró-LGBT, os modernistas, os padres pró-aborto, são todos contra a missa tridentina. Olha lá o exemplo que eu acabei de dar da minha cidade. O bispo lá modernista proibindo comunhão na boca. Abra os olhos. Durante décadas, o estudo da lógica e da educação clássica como um todo esteve enterrado sob os escombros da... Como que a missa rezada por santos de calibre, assim, inalcançável quase, pode ser desprezada por tantos membros da Igreja Católica? Tem alguma coisa errada aí, não? Você vê esses mesmos indivíduos atacando a missa nova? Então, assim, tá tudo errado. Tá uma bagunça generalizada. E isso se dá pela falta de liderança da igreja, porque ela tá em uma crise ferrenha, tá num calvário. A minha opinião, podemos falar sobre isso em outro vídeo, é que nós estamos passando por não acho que seja o fim do mundo agora, mas seja um rehearsal, como é que fala? Um precursor do fim dos tempos aí, preâmbulo. Então a coisa tá... Isso nós nunca vamos saber, né? Bagunçada. E como não há liderança na igreja, do Vaticano, na sua paróquia, geralmente dentro de casa também não, porque a família tá... Você já rezou pelo magistério da igreja hoje? Rezem. A culpa da crise é nossa. Nós não rezamos. Destroçada, pais divorciados, pais afeminados. As pessoas ficam loucas, querem descobrir as coisas sozinhas, ficam estudando sozinhas e caem num extremo ou no outro. É por isso que a gente precisa encontrar mentores, não na internet. Eu vou confessar, eu faço muito isso de estudar sozinho, mas a gente tem que ter um norte, né? Porque senão acaba virando protestantismo, cada um interpreta os documentos da igreja do jeito que quer, cada um é juiz do magistério da igreja, cada um julga o que o Papa deve ou não fazer. Complicado.
apesar de que eu faço conteúdo na internet, mas vai caçar coisa também no mundo real. Sai desse mundinho aí do online, vai pra vida real, encontrar pessoas que te demonstram com atitudes que são santas. Não adianta o sujeito citar 1 milhão de passagens de São Tomás de Aquino, falar que conhece Cardinal Caetano de cor salteado, e você conhece o cara só online. Você tem que ver as pessoas que no dia a dia são santas, meu amigo. Que vivem o catolicismo, que tem uma família linda, com filhos bem educados, que vão à missa diariamente, que trabalham, que rezam, que têm uma vida espiritual ativa. Essas pessoas que você tem que colocar próximas de você, não é indivíduo escrevendo no Twitter, não, meu. Então, assim, me desespera muito, porque eu tenho contato com muita gente online, por causa eu sou forçado, né? Faço conteúdo, e é uma coisa surreal, é cada um querendo ser seu papa. Eu tenho a posição que eu tenho, não porque eu sou um gênio e cheguei à conclusão sozinho, não. Eu encontrei padres que eu confio, que me deram provas pelo seu comportamento, pela sua vida, que são indivíduos de grande santidade, e eles me mostraram como proceder em relação a esses assuntos. Tinha uma época durante a pandemia que eu queria comungar, e eu estava disposto a achar uma missa nova que fosse mais bem rezada, com comunhão na mão, etc., comunhão na boca, etc. E um dos padres que eu confio disse: Rômulo, não, missa nova não. Não vá, por favor. E ponto. Eu já ouvi tradicionalista: então você é um pau mandado, então o que o padre falar você faz. Uai, meu amigo, você quer ser o quê? Seu papa? Você quer ser seu próprio chefe? Quem pensava assim era um carinha de 2 chifres. Tá vendo? Mostrando aqui a falta de obediência. Rebeldia. É o lema do diabo: non serviam, não servirei. Os caras não querem servir a ninguém, quer ser o dono o próprio chefe, né? O próprio papa. Isso aí que mora debaixo da terra. Então menos arrogância aí um pouquinho, mais humildade. Pra todos, missa nova, missa tridentina, etc. É isso que eu queria dizer. Não sei se meus comentários valem de alguma coisa, obviamente tem a minha opinião, não sou especialista na missa tridentina, não sou, como eu disse, não sou teólogo, não sou padre, mas essa é a minha impressão do que eu vivi nos últimos 2 anos e meio, que é muito pouco. Mas se servir pra alguma coisa, fico feliz. Se quiser me xingar também, manda brasa. Então, fiquem com Deus e tenham um bom domingo. Então é isso, pessoal. Boa noite, senhores. Queria fazer Era só a mensagem que eu queria compartilhar com vocês aqui. Achei bem interessante esse vídeo. Concordo com, sei lá, uns 98% do que ele falou aqui. Acho que eu discordei um pouco só no comecinho, né? Mas é normal. Cada cabeça é um mundo. Mas nós, como católicos, temos que buscar essa unidade em Cristo. Salve Maria e viva Cristo Rei.